Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Bom, eu tava dando uma olhada agora no Facebook, aí um comediante faz stand-up, ele tava comentando sobre que as pessoas fazem críticas dele fazer piada sobre a Bíblia. Eu também não concordo, mas ele é ateu, ele não é cristão, é entre ele e Deus. Então não tenho nada que reclamar dele. E o que ele fala na, no comentário que ele está fazendo, na comédia, né? Realmente, é que as pessoas que se dizem cristãs, que estão reclamando dele, as pessoas não sabem o que é a Bíblia, não leem a Bíblia. Se você pergunta para pessoa sobre Harry Potter, sobre Senhor dos Anéis, as pessoas já leram tantas vezes, conhecem os golpes de Harry Potter, sei lá. E realmente é triste quando a gente vê que a pessoa se diz cristão e ela não sabe que a Bíblia afirma, que o Senhor Jesus fala que a salvação é por fé, que a salvação é por graça. E todo o tempo ela se incomoda com alguém que não é cristão, alguém que é ateu, que conhece, pelo que ele falou, ele conhece mais do que muitos cristãos que existem por aí. E realmente ele brincando na brincadeira, ele está num sermão real, dizendo que os cristãos não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, não entendem as dispensações, as épocas, não entendem o que é para Israel, o que é para a igreja. Muitas vezes a gente vê muito da cristandade pegando a parte que é para Israel, promessas materiais, bênçãos materiais, e transformando em coisas para a igreja, ao qual não é. É triste a gente ver a pessoa tendo a coragem de falar, de pregar, que tem que dar, a igreja tem que dar dízimo. Ou seja, toda a vida o homem quer fazer o seu próprio desejo. Claro, ele quer arrumar o dinheiro do povo, das ovelhas. E muitos acreditam, mas por quê? Própria culpa. Eu falo isso porque eu já fui um assim. Eu vivia aprisionado num aprisco de homens corruptos, onde fala que não pode ler muito, ou igual eu vejo colegas meus que estão condicionados a doutrinas de homens, aonde eles ensinam do jeito que eles querem, mas automaticamente quando a gente entende que a igreja foi fundada em Atos 2, aí sim a gente começa a perceber que doutrina da igreja é de Atos para cá. E realmente, ali em Atos, ainda assim, mesmo assim, não tinha sido dado a doutrina plena, porque foi dado ao apóstolo Paulo a maior parte da doutrina da igreja, onde a gente vai encontrar nas cartas e nas epístolas. Todavia, quando alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou não é de Deus, como está escrito em Romanos, em João 7, no versículo 17 e 18. A doutrina que dá glória somente a Deus, essa é de Deus. A doutrina que dá um pinguinho sequer não é de Deus. Que dá um pouquinho de glória para o homem, não é de Deus. Se você tem que fazer algo para se salvar, não é de Deus. Se você é salvo porque Cristo morreu para te dar salvação, você crê nisso? Como a Bíblia fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Jesus Cristo afirma em João 6 que só vai a ele quem foi ensinado pelo Pai, quem o Pai conceder, e quem for ele, de maneira nenhuma, de modo nenhum, ele lançará um fora. E a gente pegar e falar, não, tem que ter obra. E a palavra de Deus fala o quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de nós? A fé é dom de Deus. Então, a graça é a misericórdia de Deus para todo o que crê. E para crer tem que ter fé. E a fé vem de nós? Não, é dom de Deus. E qual é a participação que eu tenho nisso? Nenhuma.
então da glória seja dada a Deus. Então essa doutrina, ela está certa. É só observar essa sutileza que os homens falam, não, mas tem que fazer assim, que fazer assado para poder se salvar. É mentira. Isso é o que o apóstolo Paulo, brigava lá nos Gálatas. Ele chamou de o evangelho anátema. O evangelho que quer dar glória ao homem, que quer desvalorizar a cruz de Cristo. E todo o tempo o homem não consegue notar isso. Não consegue ver esse tipo de coisa. Será mesmo? Observa, se atente para as coisas de Deus. A salvação vem de quem? Do Senhor Jesus. A salvação vem de Deus. O Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Morreu em meu lugar, em seu lugar. Por que você acha que o Senhor Jesus se compara a uma serpente em João 3, falando com Nicodemos? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, automaticamente a gente consegue se entender que o Senhor Jesus se fez pecados. Ele morreu nos nossos pecados. Entende? Ele morreu nos nossos pecados para nos dar a salvação, a vida eterna. E aí você vai falar que precisa de obra? Ah, precisa ter obra. Em Romanos 11, versículo 6 fala, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Compreende? Não tem... eu posso decidir se eu quero fazer o bem, se eu quero fazer o mal. Não tem como. O homem natural, ele é mau. Não tem jeito, ele já está morto. E agora, se o Senhor Jesus, ele não tiver misericórdia, se Deus não injetar a vida, Deus tem que injetar a vida na pessoa, para a pessoa querer ir buscar Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus pagou os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados. E uma pessoa falar que tem que fazer algo é fazendo pouco caso de Jesus. É falando que só Jesus é pouco. Só crer em Jesus. Não, só crer é muito fácil. É fácil. Cristo Jesus é Deus. Ele se fez carne. Ele é o Verbo que se fez carne. Habitou entre os homens. Morreu em meu lugar. E no seu lugar, se você acredita, você crê. Mas se você crê, é porque Deus te concedeu o crer. É por fé. A fé não vem de você. É dom de Deus. E os dons de Deus são sem revogação, ou seja, sem devolução. Todavia, leia a palavra de Deus. Se atente no que está escrito na palavra de Deus. Não deixe homens perversos te enganarem. A palavra de Deus fala bem claro que nos últimos tempos viriam homens mais amantes de si, amantes das coisas que eles praticam e perversos, que juntariam profetas para si, que falariam coisas agradáveis, segundo as suas próprias vontades. Você hoje, quem chegar num templo que você chama de igreja e ouvir, sua casa vai melhorar, o Senhor vai te preparar um carro, o Senhor vai melhorar o teu salário, o Senhor vai te preparar uma esposa, é isso que o homem quer ouvir. E a palavra de Deus fala ao contrário, que nós temos a salvação se cremos em Jesus. E todo tempo ele fala o quê? Importa que sejamos o quê? Passamos por várias provações. Nós estamos aqui como testemunha de Jesus. Jesus é Cristo. Ele viveu aqui nessa terra como que? Como um cordeiro. Ele sofreu calado. As únicas vezes que ele abriu a voz para retrucar, para falar alguma coisa,
foram contra os religiosos da época. E assim também nós devemos somente querer que a verdade da pregação do evangelho saia, que as pessoas consigam ver que esse outro evangelho que é pregado, que tem que fazer, é o evangelho de Satanás, é o evangelho anátema, aonde o homem tem participação na salvação, aonde o homem tem que fazer, aonde se ele não fizer, não, aí não pode receber. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor justifica o ímpio pela sua fé. Ou seja, como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Leia Romanos 4, Romanos 3. Leia a palavra de Deus. Leia as cartas dos apóstolos. Leia em João, leia em Pedro. E vai entender que você tem a vida eterna. Se realmente você crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não passa pelaquele tribunal de Apocalipse. Entende? O tribunal de um cristão verdadeiro, você encontra ele lá em 1 Coríntios 3, que fala o quê? As obras de pedras preciosas, de ouro, de prata, de madeira, feno ou palha. A obra que não se queimar, esse tal receberá galardão, que é uma premiação. A obra o que não tiver obra, acaba de se queimar, esse sofrerá detrimento, perda. Mas, todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, de raspão. Por quê? Porque ele crê em Cristo Jesus. Olha, você não tem obra, você não tem nada. Aí você vai ser condenado. Opa, mas espera aí. A palavra de Deus não pode voltar atrás. Está escrito, quem crê em mim não entra em juízo. É o Senhor que fala. A palavra do Senhor é duvidar de Deus, é duvidar do Senhor Jesus Cristo. Todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A vontade de meu Pai é que eu não perca nenhum. Ou seja, é crer na palavra de Jesus Cristo, é ter confiança na palavra. Ou a pessoa acredita, crê que quem salva é Jesus Cristo pela obra que ele fez, ou vai acreditar nesses montes de homens que só querem extorquir, comer a gordura, arrancar a gordura e a lã das ovelhas, só querem tirar proveito. Todavia, não é esse o evangelho. Não é esse o evangelho. O evangelho é Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo fala. É somente isso. Não seja insensato como os Gálatas. Leia Gálatas. E você vai entender, se você ler realmente com disposição para... Calma aí, a salvação é por obra ou é por graça? Leia Romanos. E pergunte, a salvação é por obras ou por graça? Leia Efésios e pergunte, a salvação é por obra ou é por graça? Leia. E somente isso. Não fique se prendendo a coisas que os homens te falam. Ah, não me falaram, a palavra de Deus é assim. Não. Creia somente no que está escrito, que por obras nenhum homem é justificado, como está escrito na palavra de Deus. Então, por obra, ninguém é justificado. E se é por graça, já não é por obras. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se você tem que fazer alguma coisa para se salvar, glória para você. E a palavra de Deus fala bem claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. Fiquem com Deus. Espero que seja útil essa palavra para vocês. Amém.